Na proposta que o Flamengo fez, só recapitulando, a gente falava em 24 milhões em dinheiro, mais Cebolinha avaliada em 8. Então, portanto, total, 32. Então, neste caso, o Flamengo estaria, entre aspas, ainda devendo 18 se quisesse fechar nos moldes exigidos do Cruzeiro, certo? Considerando 50 milhões aí a investida mínima. E a gente está falando, por isso é que eu falei, gente, isso aí é contratação. Aliás, o pessoal está chamando o Flamengo de Bayern das Américas. Isso é bom demais, né? Que você contrata, joga um caminhão de dinheiro e ainda enfraquece um rival seu, que no caso é o Cruzeiro, quando a gente olha para o futebol brasileiro do Flamengo, né? 324 milhões de reais, Raed, daria isso. Fala comigo, Rubro Negro, galera, bora dar uma olhada aqui no que o pessoal do Sport TV News, programa Sport TV News da Sport TV, falou sobre o Mengão, primeiro programa aí de 2026, o assunto não poderia ser outro senão Flamengo e Caio Jorge, sobre como o Flamengo está se tornando aí o grande Bayern de Munique aqui das Américas e principalmente do Brasil, já que o Mengão tá nadando em dinheiro e tá querendo trazer ninguém mais, ninguém menos do que o artilheiro do Brasileirão e o grande astro do Cruzeiro ao lado de Matheus Pereira para o Flamengo. Créditos da Sport TV, como já está do programa Sport TV News. Bora ver aí a mídia em desespero porque o Flamengo tá fazendo tudo isso. O malvadão tá no mercado. Caso goste do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, aciona o sino, hypa o vídeo. Sem mais delongas, bora ouvir aí novidades sobre Caio Jorge no Mengão e também os antes desesperados. Com o Tite, realmente o Gabriel não encaixa. E eu tenho dúvidas que o Caio Jorge encaixe. Mas aí a gente tá falando de um dos artilheiros do Brasil. Primeira atividade sob o comando do Tite do Cruzeiro vai ser realizada amanhã, na Toca da Raposa, tá? O Tite acabou de chegar, chegou agora há pouco, né? A Belo Horizonte. Falando no Caio Jorge, o Flamengo aumenta a investida, né, André? E aí a gente estava discutindo anteontem, no meu último seleção do ano, se a gente não está falando de agora uma questão de poder, né? De uma briga de poder, porque é um clube falando para o outro, eu posso pagar pelo seu atleta o que um europeu pagaria, que é isso, né? A gente fala de cifras de contratação de clube europeu. E o outro, também brasileiro, respondendo, mas eu não preciso desse dinheiro, ele vai ficar aqui. Que loucura, né? Virou uma guerra de poder também, né? Uma coisa meio fria de poder, né? É isso, e nessa peça de xadrez, quem decide é o jogador. Se o jogador é seduzido o suficiente para se transferir para um novo clube, fica muito complicada a situação do clube atual dele segurar. Não parece ser o caso do Caio Jorge. O Caio Jorge que o Cruzeiro não pretende se desfazer do jogador, está nos planos ficar com ele pelo menos até a metade do ano. O Caio Jorge, o staff dele também concorda com isso, que imagina que ficar no Cruzeiro seria o ideal para tentar voltar ao radar da seleção pensando em Copa do Mundo e aí sim, na metade do ano, uma possível transferência, novamente no caso do Caio Jorge, para tentar a sorte no futebol europeu. Mas o Flamengo segue insistindo, já teve uma proposta de 30 milhões de euros recusada, fez uma nova proposta, baixando o valor em dinheiro, 24 milhões de euros, mas incluindo o Everton Cebolinha, o jogador que aí nessa avaliação seria 8 milhões de euros, que traria essa proposta, tornaria ela um pouco superior à proposta que já foi recusada pelo Cruzeiro, 32 milhões de euros, mais 10% de uma futura venda. É uma negociação muito difícil de acontecer. O Cruzeiro já estipulou um valor muito alto, de pelo menos 50 milhões de euros, para se desfazer do Caio Jorge, mas o Flamengo segue tentando. A gente falou do encaixe do Caio Jorge no jogo do Tite. Eu vou lembrar que na Copa América de 2019, o Brasil foi campeão no Maracanã, inclusive, batendo o Peru, né? Com o Cebolinha sendo o melhor jogador. Pela direita, jogando pela direita. Depois não foi pra Copa, né? É bem verdade que eu ia falar do apreço do Tite por ele, bababá e tal, mas na convocação final pra Copa, que realmente interessa, ele acabou não aparecendo. Mas, de qualquer maneira, naquela edição ali, ele é o melhor jogador da competição sob o comando do Tite, que agora é o treinador do Cruzeiro, né? E o último respiro do Cebolinha, como, assim, no prime do Cebolinha, no melhor futebol do Cebolinha, foi com o Tite ano passado, fazendo o lado esquerdo do Flamengo. Só que a gente está falando de muita grana, a gente está falando de investimento padrão europeu. E agora, de um bem bolado envolvendo atletas. Vou botar no plural porque a primeira tentativa é envolver o Cebolinha, mas não duvido que apareçam outros nomes aí. 23 anos tem o Caio Jorge, não é isso? 23 anos. E o negócio do Flamengo, a proposta atual, o negócio que o Flamengo propõe, né, atualmente,
envolve, ele faz 23 anos em 2026. Ele é da geração campeão do mundo sub-17 em 2019, aqui no Brasil com a seleção brasileira. 32 milhões de euros, tá? No negócio total, sendo 24 milhões em dinheiro e o Cebolinha, que tem um valor estimado em 8 milhões. E aí 10% de mais-valia para o Cruzeiro. A gente fala de investimento pesado. A gente fala de um Flamengo atrás de um atleta de 23 anos que tem valor de revenda, e é óbvio que o Flamengo também olha para isso, mas a gente fala de um negócio muito caro. Para quando você pensa em recuperar ou fazer mais dinheiro, você está largando de uma régua mais alta. Basicamente, você está largando dos 24 milhões, porque você tem um jogador que está em final de contrato, seu último ano de contrato, que pode assinar um pré-contrato em 6 meses, que é o caso do Cebolinha. Do Cebolinha. Não, tudo bem, mas o valor total do negócio, 32. Somando o Caio Jorge, negócio o Caio Jorge mais investimento Cebolinha, a gente está falando de mais de 30 milhões. Mas você está falando de um jogador também que é um exímio finalizador com as duas pernas. Por exemplo, eu falei dos revelados pelo Santos. O Gabriel Barbosa, ele tem sérios problemas de finalização com a perna direita. O Gabriel Barbosa, ele não é um jogador que preenche a área. O Caio Jorge já tem essas virtudes que, por exemplo, o Gabriel não tinha, e o Gabriel foi ídolo do Flamengo. Você tem ali... Não, mas assim, não foi... Não. E o cara vai para 3 finais de Libertadores e marca nas 3. Sim. Das 3, ele é campeão em 2. Sim. Então, ele é ídolo do Flamengo também por causa disso, né? Sim, mas ele fora tem, brasileiros e tal. Dentro da área, em finalização, ele é muito abaixo do que, por exemplo, é o Pedro e do que é, por exemplo, o Caio Jorge, que consegue finalizar de perna direita, de perna esquerda, de cabeça. Pedro ainda melhor, esse é o auge do Caio Jorge, esse que a gente está vendo? Não é o auge do Caio Jorge, porque o Caio Jorge ainda tem muito potencial para alcançar. Até o momento pode ser, né? Até o momento até aqui porque a gente viu Até aqui é o ponto alto da carreira, de tudo que a gente viu. Mas é uma carreira de quantos anos como jogador profissional? 4? Na proposta que o Flamengo fez, só recapitulando, a gente falava em 24 milhões em dinheiro, mais Cebolinha avaliada em 8. Então, portanto, total, 32. Então, neste caso, o Flamengo estaria, entre aspas, ainda devendo 18 se quisesse fechar nos moldes exigidos do Cruzeiro, certo? Considerando 50 milhões aí a investida mínima. E a gente está falando, por isso é que eu falei, gente, isso aí é contratação. Aliás, o pessoal está chamando o Flamengo de Bayern das Américas. Isso é bom demais, né? Que você contrata, joga um caminhão de dinheiro e ainda enfraquece um rival seu, que no caso é o Cruzeiro, quando a gente olha para o futebol brasileiro do Flamengo, né? 324 milhões de reais, Raed, daria isso. Essa pedida do Cruzeiro, 50 milhões de euros na cotação atual. Já fica muito longe da possibilidade de... Não estou falando que o Flamengo não tenha dinheiro para isso, tá? Mas você imagina uma projeção de contratações. O Flamengo vinha de contratações de 15, 18, 20 milhões... Fez uma contratação do Samuel Lino de 22, 24 milhões. Para você mudar para uma contratação de 50, você... Dobrou, mais que dobrou. São pequenas sinalizações ao mercado que você tem que também ter cuidado. Não que o Flamengo não tenha 50 milhões. Se o Flamengo tiver e quiser dar 50 milhões, o caixa permite. O balanço do Flamengo mostrado nos últimos anos permite. Mas você também tem que pensar nas sinalizações que você dá ao mercado. Pois é, eu acho que, além de você subir muito a sua régua, né, e o seu não que não valha e não que não tenha. Caio Jorge, um dos artilheiros do Brasil em 2025, Flamengo, o clube talvez o mais estruturado, né, 2, né, acho que a gente pode usar mas enfim, esse negócio poderia acontecer. A questão é que você estabelece um valor, né? A gente só parte disso aqui. Ou quando eu estiver negociando com eles, eu sei que o dinheiro é esse, que dá para exigir isso aqui. Achei ousado, achei europeu o negócio. Achei bastante ousado. E aí entra a questão da revenda, né? Que a gente fala de um atleta de 23 anos, a primeira coisa que você pensa dá para recuperar esse investimento em revenda. E se o teu investimento for de 50 milhões de euros? Não tem como. Você não qual é só o Estevão saiu por mais 50 milhões de euros no cenário brasileiro dos últimos anos. É o único caso que a gente tem? Fiquei tentando lembrar. Saiu por 60, né? O Vinícius Júnior sai por 45, o Endrick sai por 50. Teoricamente, tem um cenário que o Flamengo possa recuperar esse dinheiro, mas aí são só 2 futebols, 2 países que estão dispostos a fazer isso, que é a Rússia, que está
está disposta a pagar a multa do Gerson, um cara de quase 30 anos, mais de 20 milhões de euros, um cara de quase 30 anos, e a Arábia Saudita. Só esses dois, porque para a Europa não vai pegar um cara que, por exemplo, quando o Flamengo tentar revender ele, vamos supor que o Flamengo passe pouco tempo com ele, 5 anos, caso concretize a venda, 5 anos com o Caio Jorge, ele vai estar beirando os 30. Eu só vejo 2 países que estão dispostos a fazer um negócio desse, que é ou o futebol russo, que nada em dinheiro, ou o futebol saudita, que nada em dinheiro ao quadrado. Então, mas eu quero saber a sua opinião, isso é só o que eu consigo ver. Vocês acham que dá para recuperar um possível investimento nessa possível contratação do Caio Jorge a longo prazo? E vocês apoiam a contratação do Caio Jorge? Mais de 50 milhões de euros em um jogador aqui do futebol brasileiro. Você acha que é certo dar esse dinheiro todo para um rival igual o Cruzeiro, que já tem muito dinheiro, que já vem mostrando que vai brigar com o Flamengo para ser campeão em 2026? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, acionar o sino, hypar o vídeo caso ainda não tenha feito isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.